Hoje, aqui no Sport News, me surpreendi com o Lofredo. Achei que hoje ele ia falar um monte de asneiras, dar aquela cutucada no Flamengo, como ele faz de costume, mas me surpreendi. Tô aqui com o corte do Sport News e vamos ver o que eles acham aquele empate do Flamengo no clássico contra o Vasco do Maracanã e repercutiu aqui nesse programa. Crédito de imagem, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, a SR Fla, ative o sininho, já chega com aquele like de quebra, hype o vídeo, porque ajuda demais a elevar o canal. Bora ver aqui, os reservas do Flamengo são top do Campeonato Brasileiro, mas não é um time porque não jogam muito tempo junto, não criou aquela casca. Bora pro vídeo. Vamos pro clássico do Maracanã também, que empataram Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação, 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão, a jogada seguiu, Emerson Royal cruzou, Bruno Henrique tentou, Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Indefensável dessa vez! Pra rede! Pro gol! O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Ryan. E aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Com a cria! Com o garoto da base! Ryan! Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu estava esperando esse momento, então muito feliz. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saúl chutou bonito no travessão. 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. Não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente não... Eu tenho por característica, o Vasco para mim é um time, vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O jogador tem que aprender a jogar com a grandeza do clube. O Flamengo é grande e o Vasco é grande, muito grande. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco.
E fez um jogo, é um clássico e essa é a tendência, eu sei. Clássicos tendem a ser jogos equilibrados, mas hoje a gente fala de uma equipe bilionária, que é o time do Flamengo. O Vasco fez um jogo muito bom contra esse time. O Felipe Luiz até falou, reserva, mas vamos botar o reserva na tela. Não, é um reserva bom, é um reserva muito reserva? bom, de muita qualidade. Só que quando você tira 11 jogadores, no caso do Flamengo 10, né? Quando você troca 10 jogadores, mesmo que os jogadores sejam bons, eles não estão acostumados a jogar juntos. Você quebra um entrosamento. Mas eles treinam. Você quebra o entrosamento do time. Se você faz uma espinha dorsal, eu coloco um zagueiro com outro zagueiro, mantém um lateral. Ok, você vai introduzir reservas de qualidade dentro daquela espinha dorsal. Se você tira todo o time, vai cair de produção. E acho até que o Flamengo não jogou mal. E isso valoriza o jogo do Vasco. Tá? Porque eu acho que o Vasco consegue fazer um jogo de igual para igual. É com o time do Flamengo. Quando a gente fala reserva, parece que a gente está desmerecendo o Vasco e eu não quero fazer isso, não. É um time do Flamengo desentrosado. Tá? Então, foi exatamente o que o Léo Ortiz falou. Era disso que eu lembrava quando a gente falava do jogo do São Paulo. O Léo Ortiz, no final do jogo, ele registrou essa opinião. E não existe esse time que jogou hoje. Basicamente, ele disse isso. Não existe esse time que jogou. Então, é muito diferente, né? Quando você fala de entrosamento, principalmente. Ô, Mário, esses dias a gente falou aqui sobre o fato de, até fazendo um comparativo, com o Palmeiras do Filipão de 2018, que decidiu estabelecer um time titular para as Copas e um time reserva para jogar o Brasileiro, e esse time reserva bateu o campeão naquela ocasião. Eu acho que o Flamengo tem um time reserva até melhor do que o Palmeiras tinha naquele ano. Eu acho que a grande diferença é exatamente essa. Aquele time tinha entrosamento, jogava toda santa rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo, quando fica nessa de troca 6, troca 7, troca 6, troca 7, ainda que os jogadores sejam muito bons individualmente, não tem coletivo, né? E assim, do time titular, Saúl é titular, tá? Começou jogando. O Plata é titular. E o Ayrton Lucas hoje é titular, porque o Alexandre tá machucado, né? Então você tem ali o Rossi, né? Então você tem 7 jogadores reservas. É muita mudança, mesmo com qualidade, para que você... Quando você faz essas mudanças, o que você faz? Ainda que os seus jogadores tenham qualidade, você está se equiparando a um outro time que tem menos qualidade técnica, mas que está entrosado. E aí é o que a gente viu. Um jogo que tem um certo equilíbrio, porque os 10 primeiros minutos, antes do Flamengo fazer o gol, o Vasco estava bem na partida. O Vasco começou bem o jogo até e o tomou o gol fala. E continuou bem, e tanto que encontrou o espaço, o empate, né? E já tinha tido uma chance, inclusive de bola aérea, para depois caiu um pouquinho de produção, as coisas ficaram mais iguais e o Flamengo teve mais oportunidades. Troca e bota um oxigênio que o Vasco não tem. Não tem. Exatamente. Né? Inclusive, a gente tem os campinhos. Vamos comparar como começaram, porque eu sempre faço a ressalva que o time reserva, aliás, as peças reservas do Flamengo, e isso faz toda a diferença, especialmente quando a gente olha para 2018, poderiam ser um time em outro clube. Eles não Mas aí eles formariam um time, porque eles iriam jogar sempre juntos. No Flamengo, eles não são time. Eu quero chamar atenção ali pro Saúl. Só porque quando a gente faz a comparação, esse time seria titular em qualquer outro clube. Não é time no Flamengo, não é time. Então vamos considerar isso quando a gente lembrar que uma coisa é o Saúl ter ali do lado dele o Jorginho e o Arrascaeta. É um baita de um trio que joga junto. Outra coisa é ter o Carrascal com o Alan. Isso, aliás, o Carrascal ele conheceu há um mês e pouco, ele conheceu o Carrascal. Lógico que faz diferença. São jogadores de nível... Ele conheceu todos os outros homens. São jogadores de nível bom? São. O Alan eu acho que tá devendo faz tempo, tá? Ontem, inclusive, no primeiro tempo, eu até me assustava quando citava um nome que em vários momentos eu não lembrava que o Alan tava jogando ontem. Foi um jogo bem abaixo. Mas enfim, é muito diferente pro Saúl ter esses dois companheiros, né? A formar o trio que tem, além de tudo, além do nível ser mais alto, tem entrosamento. Então o Flamengo veio com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. O Léo Ortiz você não botou na sua conta, não. Não. Mas ele não jogou na outra ponta. Teve uma partida aí que ele não jogou, que foi a opção Foi Danilo e Léo Pereira. Danilo e Léo Pereira, perfeito. Bom, mas aí, de qualquer maneira, teria um aí. Entra na conta.
Alan, Saul e Carrascal. E aí, lá na frente, o Plata com Cebolinha e o Bruno Henrique. Esse foi o Flamengo inicial. Do outro lado, aí o Vasco completasse com o que o Diniz tinha, né? Então, Léo Jardim com Cuesta e Robert Renan. O Vasco parece que encontrou uma boa dupla de zaga, hein? Tá bem bacana, precisa de mais entrosamento, mas... Uma pena, aliás, a saída do Robert Renan precoce, né? Mas é uma dupla de zaga que interessante, o Vasco né? não tinha há muito tempo. Não, muito tempo não. Pode voltar pelo menos uma temporada aí que o Vasco não tinha. Paulo Henrique e Pumita. Então, Hugo Moura com o Barros, que também saiu, né? O Felipe Coutinho. Lá na frente, o Ryan, Nuno Moreira também saiu e o Verratti. O Verratti que passou o primeiro tempo inteiro praticamente sem pegar na bola, porque a maneira que o Vasco joga hoje, ela sim, não se adapta ao centroavante que tem. Ou você, eu tenho esse centroavante aqui, então eu vou jogar bola direta para ele, que uma hora vai passar ali, ele vai colocar lá dentro. E o Verratti fez isso muitas vezes. Não, eu vou jogar de outra maneira. Então, é outro jogador. Tem que ser outro jogador. Tem que se pensar numa outra opção. Porque o que o Vasco joga hoje não é faz com que o Verratti não participe do jogo e que o Vasco jogue com um a menos. Né? Então, não sei se vale a pena. E a vitória marcante do Vasco na temporada, ela é sem o Verratti, né? No Santos, né? Vamos ver as substituições, porque a gente lembrou do oxigênio que o Flamengo imprimiu, principalmente com a entrada do Pedro, né, que podia ter decidido a partida em 2 oportunidades, inclusive. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz faz as primeiras mexidas, tirando o Cebolinha e botando o Samuel Lino, tirando o Ayrton Lucas e entrando o Vinha. Gostaria de ver mais o Vinha jogando. Falta ritmo de jogo, mas acho que tem muito a contribuir. Se falta ritmo de jogo, uma boa era ter colocado, né? Não, então, mas ele entra no jogo. Podia ter começado também. Exatamente. É meio clássico também no Maracanã, difícil, né? Depois, 7 minutos depois, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro, sai o Carrascal e entra o Arrascaeta. E aí, aos 31, a última movimentação com a saída do Plata e a entrada do Luiz Araújo. Última movimentação do Felipe Luiz no time, né? Naturalmente. Temos as substituições também do Vasco. E aí, olha a diferença, gente. Saiu o Robert Renan, entrou... foi lesão, né? O Lucas Oliveira. Não, então, mas é que o Lucas Oliveira... É óbvio que a baixa do Robert Renan já é pro torcedor vascaíno lamentar muito, que ele entrou e entrou muito bem. E parece que vai formar uma dupla bem interessante com o Cuesta. Vamos ver mais. Mas isso aí era pra esquecer o Lucas Oliveira, né? E aí ele é o substituto naturalmente. O Nuno sai também machucado, entra o Gomes, mais uma novidade, né, da temporada, da janela. Sai o Verratti pra entrada do David. Boa mexida, essa aí até demorou, tá? Essa aí o Diniz podia ter feito antes. Sai o Coutinho e entra o Matheus França. No finalzinho, sai o Cauã pra entrada do Matheus Carvalho. Essas são as mexidas do Diniz. É muita, exatamente, é muita diferença. De banco, por mais que a gente faça a ressalva do entrosamento, lá no caso do Flamengo, aí também não tem entrosamento e a qualidade não é a mesma. O Flamengo não ganhou do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não ganhou. São dois empates. A mesma ressalva que a gente fez, são coisas diferentes, mas eu acho que vale. O jogo da Libertadores, tem a reclamação da arbitragem? Tem. É justa, é válida, eu acho que o Flamengo foi prejudicado. Mas pelo que se desenhou no primeiro tempo, o Flamengo tinha obrigação de já ter matado a partida. Ontem tem a questão do entrosamento, óbvio que tem. Mas pelas opções que o Flamengo tem e que hoje o Vasco não tem, bola por bola, ainda que não tenha entrosamento, o Flamengo tem mais time, né? E acho que criou oportunidades. Tanto é que desperdiçou muito e acho que deveria ter vencido. A partir dos 11, né, mais precisamente, do segundo tempo, o Flamengo começa a ganhar uma cara de titular. Então o Flamengo jogou pelo menos meia hora com uma cara de titular. Isso. Criou muitas ocasiões de gol. Isso é que eu ia falar. Tá faltando colocar essa bola pra dentro também. É isso. Esse é o time ponto. Que entra podia ter resolvido. Tem a questão do entrosamento e tudo mais, só que faltou colocar a bola pra dentro e jogou pra ganhar, né? Eu acho que faltou pontaria também. Agora, veja só. Felipe Luiz, que é um técnico iniciante, né? Como todo técnico iniciante, como qualquer pessoa iniciante em qualquer atividade, comete muitos erros ainda, tá? Exemplo. De escalação, eu acho essa escalação ruim. Ruim pelo fato de ter muitas reservas ou de ideias? E a justificativa, e a justificativa é aquela justificativa... As pernas frescas, isso, padrão do futebol moderno. O técnico resolveu comprar essa filosofia de trabalho, beleza, ok.
Então vai ser assim para sempre? Não vai, daqui um tempo muda. Mas essa é a filosofia moderna. Preciso colocar os jogadores que estão, eles gostam de usar mais frescos, né? Eu gosto. Descansados, né? Só que não é assim. Preciso colocar os melhores jogadores em condição no geral, não só em questão da parte física, mas na questão da parte técnica, os que estão mais entrosados, os que se conhecem, os que sabem jogar juntos. Você tem que fazer uma escolha. A escolha não pode ser só pelo, esse aqui, ó, tô com os dados desse aqui, esse aqui tá mais descansado, esse aqui tá um pouco mais cansado. Não pode ser, senão não precisa de técnico. Você contrata só o pessoal da fisiologia e eles passam as informações. Os marcadores inflamatórios. Eles não precisam, eles passam, ao invés de passar as informações, eles já escalam o time. Então, tem outro ponto também. O Felipe Luiz fala ali, muitos não se recuperaram. Eu sei que a gente fala hoje quase de outra modalidade, considerando a intensidade que virou uma regra no futebol. Porque é isso, né? O Defoe, se você não for intenso, você não vai ganhar de ninguém. É isso que tá todo mundo falando aí. Que não é verdade também. Não é verdade. Será que realmente... A gente está falando de um jogo, não é a realidade do São Paulo, tá? O São Paulo foi jogar na altitude, viajou, fez uma viagem internacional, dá até pra gente entender. O Flamengo jogou no Maracanã. E tem o 2-0 contra, né? O Flamengo jogou no Maracanã. Isso, o Flamengo jogou no Maracanã. Não teve viagem, não teve viagem nem um jogo e nem no outro. Bom, mas enfim... Esse eu acho um dos erros, eu acho que ele erra às vezes em substituições também, às vezes ele chama o adversário demais para dentro da área dele. Você acha? Não, no final de jogo principalmente. Às vezes mas no final de jogo eu vejo ele tentando corrigir, não? Não, por exemplo, contra o Estudiantes ele colocou um zagueiro, tinha acabado de ter um atacante expulso, tirou outro atacante e colocou um zagueiro, falou, venham aqui para dentro da minha área, de repente vocês conseguem um gol, né? E o Estudiantes conseguiu. Acho que comete alguns erros de técnico iniciante. E muitos dos erros que ele comete, eles são corrigidos pela capacidade do Flamengo. O Felipe Luiz, com outro elenco, cometendo esses erros, ele ia ser penalizado com diversas derrotas. Vou pegar, tô lendo ali no TP, sei qual que é o nosso próximo tema. Dorival Júnior, quando comete erros no Corinthians, não tem como recuperar. Porque o time tem uma limitação técnica. Ainda mais você erra contra o Sport. Você vai, com todo o respeito ao Sport, foi só a segunda vitória no campeonato. O Flamengo, se você erra contra o Sport, vai recuperar. O Flamengo, quando o Felipe Luiz erra, os jogadores são tão bons e o nível do Flamengo é tão superior aos outros que às vezes o erro é diluído, nem aparece. Né? Então, assim, tá pro Felipe Luiz esse começo de carreira, pegando o Flamengo, não que ele não mereça, ele merece, ele construiu esse caminho para ele, mas é mais fácil. É um pouco mais fácil você começar com essas... Assim, na verdade, eu acho que é um passo A cobrança muito é lá em grande. cima. Isso a cobrança é lá em cima, é a maior que você pode ter. Mas não você pode serve, testar todas não as serve ideias. a terceira, mas você pode testar. Pode testar muita coisa. Pode. Porque as coisas vão funcionar. Você tem opção para testar. Tem qualidade para executar e as coisas todas, às vezes vão funcionar mesmo você testando algo que talvez não seja o ideal para ser desenvolvido. É verdade. Você quiser armar um time mais defensivo, o Flamengo te permite. Um time mais intenso, como está na moda, mais ainda. Dá para fazer tudo com as peças que o Flamengo tem, isso é verdade. Mas você também é muito pressionado. Não, você tem que ser o campeão. Tudo tem que funcionar. Só vale se for campeão. Esse teste aí, ele é meio perigoso, porque tudo tem que funcionar, né? Mas que ele pode, ele pode. Ele pode. Ele faz. Ele vai fazer. Não, ele pode e ele faz. E funciona. Pode ser que ele não consiga ser campeão. Não, tem um que eu não vejo ele. Você já viu o Flamengo defensivo jogar defensivamente, segurar o Não, já vi o Flamengo jogar segurando o resultado. É mesmo? Sim, contra o Deportivo Táchira, o Flamengo jogou segurando o resultado. Contra o Estudiantes, o Flamengo terminou o jogo segurando o resultado. Aliás, o que o Flamengo termina de partida... O do Táchira foi meio feio, mas o Estudiantes foi verdade. Né? O do Táchira também. O Rossi faz uma defesa no último minuto. Até na Copa do Mundo de Clubes, que a gente imagina, esse é um cenário que os brasileiros vão se retrancar. Contra Mesmo o o Flamengo foi o time que mais quis jogar e trocou passes né? Eu acho que o Flamengo não inicia e nem pode iniciar uma partida defensivamente. Não tem... Nem contra o Bayern não podia? Não, poderia, se ele quiser. Na verdade, pode o que você quiser. Se quiser iniciar defensivamente contra o Bayern, eu acho que podia contra o Sport, que é o jogo que o Flamengo deve, pode, mas assim, não é, acho que não é o que o torcedor espera.
E também não é o que não é o Esse jogo é onde? É em Sport ou em Flamengo? É em Flamengo. É em Flamengo? Tá. Porque o Sport conseguiu a primeira vitória, foi. Né? Jogando em casa. E o Foi Sport contra quem? foi contra o Corinthians, em casa. Né? Casa. Fora tinha conseguido contra o Grêmio. O Sport não vinha jogando mal, tá, gente? Aí ontem jogou mal. Maneira. Tá percebendo isso Tá também? aí, meus caros. Um corte do Sport News. E eu gosto de ouvir o Lofredo, por quê? Porque ele é corintiano. E ele sempre dá uma pitadinha, questiona, tenta diminuir os feitos do Flamengo. Ele é um anti. E quando o Flamengo faz ou joga bonito, ele tenta talvez diminuir. Mas ele fica sob pressão, porque eu acho que ela é carioca e ela é flamenguista. Mas hoje eu me surpreendi com ele. Pô, ele deu aquela moderada e hoje ele não cutucou tanto, né? Eu achei que ele ia falar mais do Flamengo. E a verdade o Flamengo tem um time top e o reserva top. Só que os reserva, ele não é um time, porque eles não jogam direto. Tem que criar aquela casca. E o Flamengo não tem criado essa casca. E quando entra, ele, expressou justamente isso. Me surpreendeu bastante. Achei que hoje ele ia falar um monte de asneira, isso e aquilo. Mas tá de parabéns. Parabéns. O Flamengo entrou com bastante reserva e pressionado também, né? A verdade é essa. Porque não tem como não tirar. Enquanto a gente não ir lá, que é quinta-feira agora, ir lá na Argentina, tirar, passar por cima, que tem que jogar igual fez contra o Inter, pela Libertadores, preciso, objetivo, seguro e focado. Tem que estar focado. E fazer isso aí não vai sair da cabeça, cara. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos, quanto for, mas os caras vão ficar sempre pensando. Ainda bem que é na semana seguinte. Já imaginou se fosse pra 2, 15, como já houve algumas vezes, de um jogo ser numa semana, depois o de volta 2, 3, 4, até meses depois. Ainda bem, porque aí a gente agora já tira isso da cabeça. Porque ficou chata aquela situação da equipe de arbitragem ajudando e tudo mais. Uma série de fatos, enfim. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla. Ativa o sininho para receber, lógico, o material. E já chega com aquele like de quebra aí pro vídeo para ajudar a gente, beleza? A elevar o canal. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.